CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, algumas empresas começaram a admitir aquilo que a gente já suspeitava, que eles nos ouvem, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Quem nunca falou em voz alta sobre algum assunto, né, perto do celular e logo depois viu o produto ou aquela marca ou aquele assunto que você comentou perto do celular sendo exibido em alguma publicidade na internet, né? Ou seja, já tivemos vários relatos desses, né, aqui no CBN Tecnologia, né? E as pessoas achavam que isso é apenas uma coincidência, né? Basicamente uma coincidência nisso. E aí, né, o que acontece é que essa polêmica, né, ou seja, que afetava a nossa privacidade em relação a isso, acabou que essa semana duas empresas americanas de marketing vieram a público reconhecer que eles tinham exatamente tecnologias para ouvir, né, os microfones de celulares, e com isso eles direcionavam marketing, né, para essas pessoas que falavam com esse assunto perto do celular. As empresas eram a Mindshift e a Cox Media Group, são duas empresas de marketing americanas e colocaram inclusive isso no site deles. Depois eles acabou com a polêmica toda, tiraram do site, mas vieram a público reconhecer que realmente eles estavam ouvindo, né, usando o microfone dos celulares para escutar conversas, entender o conteúdo do que era conversado e direcionava publicidades para essas pessoas, nesse caso. As empresas, inclusive, chamavam isso de audição ativa, né? Com capacidade de identificar exatamente os consumidores que eles tinham nessa questão. E aí, essa tecnologia aconteceria, né? Ou seja, acontece não só em celulares, viu? Isso que é mais interessante. Na verdade, tem televisões hoje que já têm comandos por voz, né? E até os assistentes pessoais do Google ou da própria Amazon, né? Alexa. Então, todos esses dispositivos, teoricamente, né, no caso dessas duas empresas, eles reconheceram que usavam isso para celular, mas não quer dizer que essa tecnologia possa ser utilizada também em microfones acoplados a televisões, assistentes pessoais e uma série de outras questões. Inclusive, lembrando da pergunta do nosso ouvinte da quarta-feira, né, daquele iPin, né, que era aquele assistente pessoal que você colocava na roupa, era um pequeno dispositivo, mais ou menos o tamanho de metade de uma caixa de fósforo, mais ou menos, o tamanho da caixa de fósforo, mais ou menos, antiga caixa de fósforo, né? Se alguém se lembra ainda de caixa de fósforo, como é que era. Mas, ou seja, todos esses dispositivos que têm a possibilidade de interação por voz, de você dar comandos de voz, poderiam fazer essa situação, né? Bom, aí tem como evitar essa questão? Tem como evitar, pelo menos no caso dos celulares, sim, né? Tanto o Google quanto a Apple, elas têm uma série de questões que vão fazer a parte de bloqueio, né, dessas direitos ou permissões que os aplicativos têm de usar a câmera e também o microfone. Então, no caso do Android, você pode ir na parte de configurações de aplicativos, verificar lá os aplicativos que usam o microfone. Então tem lá uma opção de permissões para microfone. E aí ele vai listar lá todos os aplicativos que usam o microfone. Você pode desabilitar, né? E habilitar quando você quiser, né? Por exemplo, essa função. Então, no caso do Android é possível, no caso do iPhone também, né? Vai lá em ajustes, privacidade e segurança e tem um recurso chamado lá de microfone, Bluetooth, câmera, né? E aí você vai escolher, ele vai dizer quais são os aplicativos que usam também aquele tipo de recurso e você pode bloquear nessa situação para isso. Além disso, né, uma coisa legal também no Android, que quando quando tem um microfone, né, habilitado, ou seja, um aplicativo habilita o microfone no Android, aparece uma pequena LED verde aceso no topo da tela. Ele fica aceso lá dizendo que, olha, tem algum aplicativo capturando o áudio de um microfone, né? A mesma coisa da câmera para isso. E no iOS também, ele fica um ícone verde para a câmera e um ícone laranja para o microfone. Fica lá no topo da tela também do iPhone. Então, os fabricantes de celular, pelo menos, se preocuparam em dar para o usuário as informações de quando um aplicativo está usando câmera ou o microfone e também possibilidade de bloqueio, né, desse uso através de permissões dos aplicativos. Assim, eu acho que é uma tremenda invasão, né?
Com certeza absoluta, né? Até porque, na verdade, provavelmente, eu não li, assim, leio poucos esses termos de uso, mas provavelmente no termo de uso está dizendo lá que é possível que ele capture, né, voz e parecido, mas ninguém lê aquele termo de uso, né? Então, essa é uma questão bem, bem complicada mesmo, é uma baita invasão de privacidade, né? Sem dúvida alguma. Bom, e que alguém monitore isso, né? Fiscalize. Exatamente, porque assim é uma informação privada, ele pode como ele está capturando esse tipo de áudio, pode capturar outros áudios também, né? E depois o que ele vai fazer com isso? Ele vai simplesmente usar isso de forma automatizada para identificar o interesse do usuário, ou ele vai gravar isso e compartilhar com outras pessoas? Quem deu autorização de compartilhamento, né? Então tem uma série de questões aí dentro desse cenário, né, que deve ser esclarecido, que precisa ser esclarecido, né? Isso aí. Vamos agora para os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Olha só, Fernanda, nem bem lá na quarta-feira nós falamos lá do link do celular seguro, né, aquele aplicativo do governo federal para tentar evitar, né, ou diminuir a quantidade de roubos do celular, pois agora levou menos de 24 horas que o aplicativo celular seguro começar a ser usado como vetor de golpes, né? Então, bandidos estão enviando links através de WhatsApp, redes sociais e outros mensageiros na tentativa de roubar dados, ou cobrar taxas para o uso da solução do governo federal. Então, na verdade, eles mandam um link dizendo assim: você quer baixar o aplicativo celular seguro no seu aparelho? Então, clique aqui nesse link. Na verdade, não tem link nenhum, na verdade, é só uma isca, né, para instalar um vírus no celular da vítima, né, do atacado aí para isso. Então, lembrando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não manda nenhuma mensagem, não tem links, não tem mensagem nenhuma em relação a isso, e o cadastro deve ser feito somente a partir do aplicativo oficial, né, lá do Android ou do iOS, ou através do site celularseguro.mj.gov.br, né, para isso, né? Muito bem. Bom, falando ainda em celular seguro, né, a confusão começou também no lançamento, né? Hoje, depois do lançamento, muitas pessoas vieram a público conversar sobre a transparência do aparelho, ou seja, será que o aparelho vai estar da mesma maneira, né, capturando informações do meu celular? Como é que ele vai bloquear o meu celular em relação a isso? E aí, o Ministério da Justiça voltou um pouco atrás, falando que basicamente ele não vai bloquear o aparelho. Na verdade, a função dele nesse caso seria avisar, né, aos bancos, como eu comentei na quarta-feira, ou avisar às empresas de marketing ou de vendas na internet que aquele telefone tinha sido roubado, mas não tem nenhum tipo de interação interna com o aparelho em si, ou tem algum tipo de função interna do aparelho. Por isso que, na verdade, essa questão de falta de transparência acabou gerando uma dúvida em muitas pessoas que, inclusive, não estão dispostas a instalar o aplicativo, não é por causa disso. Então é bom a gente dar um tempo agora, observar um pouco como é que a coisa vai andar, né, para saber exatamente para onde está indo essa questão. Na verdade, parece que o governo foi um pouco atabalhoado nesse lançamento do produto para esclarecer para os usuários exatamente o que ele faz e como ele faz isso, nesse caso. Isso. A gente tem um último destaque, não é isso, Gilberto? É do WhatsApp? Isso aí. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o Repórter CBN, eu volto para esse último destaque, fala que é o canal preferido, né, do brasileiro, o WhatsApp. Aqui também, dos nossos ouvintes, o WhatsApp é o canal preferido de interlocução conosco, viu? E a gente volta já para contar isso. Eu estou de volta aqui com o Gilberto, nosso último destaque do dia sobre o WhatsApp. Gilberto? Exatamente, Fernando. O WhatsApp foi, por uma pesquisa feita aqui no Brasil, foi citado por quase 30% dos usuários como o principal, né, canal preferido dos brasileiros para resolver urgências com empresas. Então, empresas estão pensando em colocar aí call centers. Na verdade, o usuário se sente muito mais confortável em resolver problemas com empresas através do WhatsApp, né? Ou seja, e aí uma informação também interessante da pesquisa é que pelo WhatsApp as pessoas esperam ser atendidas em até 1 hora, né, nesse canal do WhatsApp. Então, veja que o WhatsApp realmente é uma preferência nacional aí de comunicação para isso. No mais, Fernanda, queria desejar aos nossos ouvintes, a vocês da produção toda da CBN, um excelente Natal, com muita paz, muita alegria, né? E aí, nesse no próximo Natal aí, e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.